Às vezes nós temos 40 minutos de mensagem. Às vezes tem uma revelação que é específica para nós, né? Anota, pega e deixa Deus falar contigo, que Ele vem coisa boa e tem novidade nessa manhã. Meu Deus! Vamos receber o homem de Deus com uma salva de palmas. Aleluia. A pastora Karen está a pensar que é para si. Podem ficar sentados. E para mim é um privilégio e uma honra mais uma vez estar convosco. E nós temos estado aqui estes 3 dias, tem sido fenomenal. Quem é que não esteve cá num destes dias? Vocês não imaginam o que é que perderam. É verdade. É que não imaginam mesmo. Mas como a tecnologia é assim, dá para gravar umas coisas, vocês vão poder ver para ter uma aproximação daquilo que foi. Ok? Uma aproximação. Porque aquilo que nós vemos não é aquilo que nós sentimos muitas vezes. Mas esta manhã, eu creio que o Senhor... Creio não, o Senhor ainda tem muito de falar. Amém! Mas estas flores que estão aqui, nós já vamos tratar delas. Não é? Porque isto foi hoje de manhã. Acordei a pensar em flores. Num congresso de homens é um bocado duvidoso. Mas vocês já vão... Mas vocês já vão perceber porquê. Mas eu ia pedir a autorização à pastora Karen Rezende que eu gostava que estes homens pudessem cantar mais uma vez aquele primeiro coro, aquela primeira música que eles cantaram. E porquê? Porque nós pelo mundo inteiro, não estou a falar só a nível da igreja, mas pelo mundo inteiro o que é que nós vemos? Nós vemos muitos corais que a maior parte são mulheres. E no mundo da igreja, eu creio que de 100, metade de um grupo é homens. Acho que nunca vi um grupo, um coral, acho que já vi para aí 1 ou 2. Mas em Portugal nunca vi nenhum só de homens. Amém, Deus! E a Catedral da Família tem o privilégio de ter um só homem. Meu Deus! Mas há uma coisa que eu vou querer, porque eu tenho sido subejamente abençoado por vocês. Muito mesmo. Estes dias vocês têm tocado o meu coração. Vou-vos dizer uma coisa. A primeira vez que eu vos ouvi cantar com coro, com coral, com esta unidade toda, na sexta-feira, eu perguntei a mim mesmo, o que é feito dos homens que estão sentados na igreja a dizer que não conseguem fazer nada? Meu Deus! Que não sabem fazer nada. Eu questionei-me e vivi precisamente o tempo que vocês estavam a cantar, cada palavra, eu mastiguei, eu comi. E é por essa razão que eu gostava que nós hoje, o pastor Karen e o pastor Núbia, dão licença, ok? Que vocês pudessem subir e cantar, mas não é lá embaixo, todos caem-se. Certo! Nós temos, isto é o altar. E como altar nós somos pessoas consagradas por Deus. Ok? Somos chamados. E eu gostava que nós pudéssemos, nós salve seja, quando eu vou cantar, tenho que levar sempre a minha esposa. Eu canto e ela vem a seguir e pede desculpa. Pronto, mas é o que é, não é? Mas eu gostava que cada um de nós, que estamos a assistir, pudesse entender que cada homem que está aqui é um vaso. E cada homem que está aqui, cada nota, cada melodia, a melodia que sai destas bocas, ela está a chegar ao céu. E quando nós cantamos a palavra de Deus através, fala que Davi, quando ele tocava, havia como uma melodia que chegava e que espantava o espírito que atormentava o rei. E nós estamos na Catedral da Família. Catedral dá portanto, o nome Catedral leva-nos a uma coisa grande, a uma coisa imensa. Certo. É esse o propósito. E quando fala acerca de família, ou seja, é uma coisa imensa que agarra a primeira coisa que Deus criou na terra, entre o homem e a mulher, que foi a família. E nós estamos num congresso de homens e parece que isto é só de homens, mas é interessante, nós temos sido muitas mulheres. É aquilo que a pastora Karen disse, acho que foi a pastora Karen ou a pastora Núbia,
que, apesar de ser um congresso de homens, está aberto a toda a igreja. Certo. Porquê? Porque a palavra de Deus ela é para todos. Amém. Há coisas que são específicas para nós, há coisas que são específicas para as senhoras, é verdade. Mas a palavra de Deus é para todos. Amém. E a questão é esta. Se o inimigo, quando as mulheres começam a cantar, ele pira-se e vai embora, ele não está habituado quando os homens cantam sozinhos. Verdade. E a voz do homem tem por natureza ser mais grave. Certo. Tem por natureza chegar a níveis que a voz da mulher não chega porque é mais alta ou média. Certo. Isso é nomes específicos, eu também não os chamo, mas vocês estão a perceber o que eu estou a dizer. Amém. Isto é como uma pessoa com uma churrascada e a gente come com mão e as mulheres comem com garfo e faca. Pá, chupamos o dedo e elas limpam os dedos com o guardanapo. Cada um deixa o bloquinho. Vocês estão a ver onde eu quero chegar? Amém. Eu vou pedir a cada um de vocês, eu tenho estado a assistir, eu vou pedir a cada um de vocês que não cante para estas mulheres e alguns homens que estão aqui, mas que cante como se o Senhor viesse à 1 da tarde, que não nos desse tempo para almoçar e que a última coisa que nós fizéssemos na vida fosse esta cantar. Aleluia. Como se o Senhor viesse e nós disséssemos assim: Senhor, eu vou fazer aquilo que está dentro de mim. O melhor que eu consigo fazer. Com a melhor voz que eu consigo fazer. Porque se assim não for, eu não sei se tu me vais levar. Meu Deus. É bom que nós às vezes pensemos assim. É bom que nós às vezes tenhamos uma revelação daquilo que é o inferno para entendermos as preciosidades que nós temos nas mãos. Certo. Porque muitas vezes nós cometemos erros e falhamos. Porquê? Porque não temos uma revelação do que é na realidade o inferno e aquilo que nós podemos sofrer durante a eternidade. É verdade. Verdade. Eu creio assim. E nós, como homens, vamos mostrar nos céus, na terra e debaixo da terra quem é que manda. Aleluia. Quem é que tem autoridade. Oh, Quem é que estabelece o trono de Deus. Amém. Amém? Vamos cantar, amigos. Pá, vamos. É mesmo de dentro de nós. Como se não houvesse bem amanhã. Hoje é a última música que nós vamos cantar que o Senhor à 1 da tarde vem. Pensem assim. Ok? Certo. Amém? E nós vamos fechar os nossos olhos. Não vamos olhar para que canta bem ou canta mal, mas sim que é a voz de cada um de nós para chegar a Deus. Amém? Mas quero isso de dentro mesmo. Amém? A cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero te agradar, quero te agradar, quero te agradar, Senhor. A cada passo que
Irmão Leandro, vamos baixar um bocadinho o volume, por favor. Eu gostava que você pudesse exprimir em palavras aquilo que se passou dentro de si quando estava a cantar esta música. Meu Jesus! Vocês estão a ver o que é que acontece quando nós fazemos como se não houvesse amanhã? Você está a ver o que é que acontece quando nós tomamos uma decisão de dentro, como se não houvesse amanhã, como se fosse a última coisa que nós fazemos na vida? O que é que pode exprimir daquilo que se passou agora? Para mim foi como Jesus viesse nesse tapete aqui e eu estava adorando ele. Meu Deus! Meu Deus! Irmão, que palavras é que pode passar por aquilo que se moveu dentro de si? Acho que é poucas palavras. A impressão que dá é que é um arrebatamento que a gente está no presente ao rei e só conseguimos adorar. Meu Deus! Vocês estão a ver que nós estamos a ouvir homens a falar. Certo. Temos sempre aquela tendência que o homem não pode chorar, não isto, não aquilo, não. Sabe? No céu não há homem nem mulher, há filho. Certo. Certo. O que está importado é com a adoração de cada um. E nós temos aqui, nós testemunhamos aqui a adoração. Meu Deus! Irmão, o que é que sentiu quando estava a cantar? Um grande privilégio cantar para você. Um grande privilégio, uma emoção inexplicável. Certo. Não é? E se eu te perguntasse, se eu não? Maravilha, Jesus. Maravilha. Um homem deste tamanho. Glória a Jesus. Maravilha, Jesus. Ontem nós estivemos a ouvir o pastor Ruben. Podem ficar sentados. Muito obrigado. E desculpem àqueles que eu não perguntei. Não é que vocês não tenham sentido, mas é porque não saímos daqui. E nós temos um almoço feito pelos homens à nossa espera. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ontem nós ouvimos uma coisa muito interessante. O segundo passo, a sensibilidade para ouvir. A sensibilidade para estar presente. E eu não vou falar sobre isso, mas há algo que o Senhor colocou no meu coração esta semana. Porque isto é muito complicado quando nós estamos num congresso e há mais oradores, há mais pastores, há mais pessoas que vêm ministrar a palavra. E quando nós somos, entre aspas, os últimos, parece que já foi tudo dito e nós ficamos naquele espaço, mas sabe que o Senhor tem a particularidade de Ele se renovar. Certo. Não é a cada dia, é a cada momento. E sabe, nós temos nestes dias tem sido, ao contrário, sinceramente, daquilo que eu estava à espera, tem sido dias de exortação. Certo. Tem sido dias de conflito. Tem sido dias que nos faz pensar na nossa posição. Temos pensado? Ou ainda não deu tempo para nós pararmos e pensarmos naquilo que temos estado a assimilar? Então é bom que nós tenhamos tempo para isso, porque senão a palavra vai cair vazia. E não vai surtir efeito. Eu antes de entrar na palavra, eu hoje quero falar sobre duas coisas muito específicas. Que é a proteção que a honra traz. Homens de honra, a proteção que a honra traz. E o poder que a honra tem. Eu não vou ir muito a fundo nisto, mas eu quero tocar em alguns pontos que são importantes. Nós temos estado a ouvir nestes dias falar muita coisa, mas a verdade é que palavras levam o vento se não são impelidas por ações. E eu hoje de manhã, quando acordei, sinceramente, com uma dor de cabeça daquelas mesmo. Porque têm sido dias muito intensos mas acordei a pensar em flores. E quando olhei para o lado estava lá a minha flor mais bonita. Mas eu acordei a pensar em flores e digo assim, oh Deus, mas porquê que eu acordei? Não é costume acordar a pensar em flores.
E foi quando veio isto ao meu coração e eu tomei a liberdade, quando cheguei falei com a pastora Núbia, se poderia fazer o que vou fazer. E há uma coisa que veio ao meu coração muito interessante, que é, será que com tudo isto que nós temos estado a ouvir estes dias, com toda esta movimentação de palavra, de poder e tudo isso, como é que tem sido a nossa ação, meus amigos? Alguns não estão cá, devem estar a trabalhar, mas todos vocês têm cá as esposas. Vocês? Têm cá a esposa? Têm? Ok. Então, aqueles que são os homens de honra deste lugar, em primeiro lugar, Meu Deus. vão fazer uma coisa. Vão vir aqui à frente e vão buscar um pezinho que é um pezinho que tem uma data delas. Porque isto é assim, ou dá fruto, ou aliás, ou não dá fruto, ou quando dá tem que dar muito fruto. Não basta ser boa terra, tem que dar muito fruto. E eu quero desafiar, antes de nós entrarmos na palavra, de nós podermos começar a praticar alguma coisa. Buscar aqui um pezinho destas de flor, levar à nossa esposa e das duas uma. Ou fazemos uma declaração, ou temos a humildade de lhe pedir perdão por alguma coisa. Homem de honra, como nós já ouvimos, é isto mesmo. É perceber quando não está certo. Arrepiar caminho. Os homens casados saíram. Não, ainda está aqui alguns. Está aqui alguns. Ok? E quem não é casado? Quem não tem Maria? Ou que tem Maria, mas que a Maria não está cá, leva a florzinha e faz isso em casa. Está bem? No privado. Não é que deixem de ver. Está bom? Aqueles que não têm nem Maria, nem a pensão ter e que ainda vão a caminho, fazem uma coisa. Não vêm buscar a flor. Que é para depois nós podermos dar às pastoras. Vocês estão a perceber, irmãos, onde eu quero chegar? Ok? E vamos partilhar com a nossa esposa. Ok? Quem não tem esposa, mas que sente que precisa de partilhar alguma coisa, procura outro homem de honra. E partilhe com ele. Não faça uma declaração, não é? Porque senão isto até parece mal. Mas partilhe alguma coisa. Ok? Partilhe alguma coisa que vai no coração. Partilhe alguma coisa, olha pá, esta é a situação e eu preciso de mudar nisto. Olha, queres orar por mim? Eu preciso. Vocês são muito calados. Muito forte. Ok? Homens de honra. Homens de honra. Homens de honra. Homens de honra. Isso mesmo. Ok? Tem mais cores lá embaixo. Homens de honra. Podem procurar a esposa. Uma declaração. Um pedido de desculpa. Algo. Ok? E se essa música vem bem batalhar. E os meninos que estão aqui são meninos de honra. Os outros homens podem vir cá à frente também, ok? Tenham cá as esposas, podem vir buscar um pezinho, podem falar, eu já vou também, meu amor. Eu já lá vou, meu amor. Os outros, se não têm namorada nem esposa, façam uma coisa. Se quiserem, podem vir buscar uma florzinha também e dar às vossas pastoras, ok? Que elas também merecem. Tá bom? Aleluia. Deixem-me para mim, pelo menos. Não vou atacar, que parece que vão sair aqui. Aleluia. Amém.
cantem, fica bonito. Te adorar é o teu prazer. Isto é de portas do céu. O que é que acharam da declaração ou da palavra que o esposo disse? Não fui. Foi bom. Foi bom? Sobrou pouco, mas... Pronto. É isso, sobrou pouco. Tem que dar mais. Homens de honra. Nós estamos hoje, é o último dia deste congresso, Homens de Honra. O último dia específico. Okay? Mas a palavra de Deus, ela é específica. E eu gostava que nós pudéssemos meditar um pouco acerca do que é estar protegido pela honra. O que é isso de estar protegido pela honra? A honra tem várias características, como nós já ouvimos. A honra leva-nos a vários lugares, coloca-nos em várias posições, como nós já ouvimos. Mas quando eu leio o livro de Jó, no capítulo 1, eu debato-me aqui com algumas coisas que eu gostava que nós pudéssemos ver. Jó, capítulo 1. Para quem não sabe, Jó fica a seguir ao livro de Esther. Mas como isto é uma igreja muito bem ensinada, Jó capítulo 1. E diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 filhas, aliás, as suas 3 irmãs, a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviará do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, de balde ou de qualquer maneira, ele teme a Deus? Acaso não o cercaste com sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Encontramos aqui o princípio da história de um homem, Jó. Um homem que as características que ele tinha é que era um homem reto,
porque começa logo a falar nisso. Um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem próspero, um homem que tinha prestígio, um homem que era o magnata daquela região, que era o maior, era o mais rico daquela região, um homem que tinha status, tinha fama. Encontramos aqui um homem que tinha, para além de tudo, um futuro muito promissor. Traduzindo para os dias de hoje, era o homem mais rico do mundo. Era o homem que tinha mais poder financeiro. Era o homem que tinha mais coisas. Mas é interessante que, para além disto tudo, ele tinha também uma família abençoada. Uma família que cada um tinha a sua casa. E com certeza a casa paga. Estamos a falar nos filhos. Que todos tinham condições para não ter que trabalhar, mas viver dos recursos que tinham. Certo. Mas é interessante que há coisas que se passam aqui, nesta história, que muitas vezes nos deixa a pensar. Que é o seguinte. Um homem que tinha tudo. Um homem que depois, mais à frente, nós vamos ver o porquê. Mas vemos um homem que, num só dia, ele perde tudo. Certo. E no outro dia a seguir, ele só não perdeu a vida porque o Senhor não permitiu. Porque de tudo quanto era doença, foi ter aquele homem. Mas há aqui uma história que é aquela história onde eu quero tocar e aquela história onde nos tem que surpreender. O versículo 10 diz assim: acaso, e nós estamos a ver aqui o inimigo, estamos a ver aqui a Satanás, estamos a ver aqui o diabo, estamos a ver aqui o acusador, é ele que está a falar. E ele está a dizer assim: acaso não o cercaste com uma sebe? Vocês sabem o que é uma sebe? Uma sebe é uma proteção nos campos, é uma proteção que é levantada para guardar os animais, para que os animais ferozes não entram e não comam as galinhas, não comam os patos, não comam os porcos. Isso é uma sebe. Ou seja, o inimigo ele sabia que o Senhor tinha levantado uma proteção a Jó. Foi só a Jó? Não. A palavra diz que a Jó, à sua casa, a tudo quanto tem, e mais ainda, às obras das suas mãos, aos seus bens, e que se multiplicaram. Agora aqui a pergunta é esta: porquê que Deus levantou esta proteção a Jó? E muitas vezes nós nos questionamos porquê que perdemos, porquê que o inimigo anda sempre, porquê que somos roubados nisto, porquê que temos estes problemas e aqueles problemas. Capítulo 1, versículo 1. Está a chave da questão. Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e que se desviava do mal. Coisas tão simples. Você está a ver o que é que na realidade nos cria proteção? O que é que queria o Senhor levantar uma proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos bens? Simplesmente retidão, ter temor e desviar do mal. Vocês acham que é preciso complicar tanto a história do Evangelho? Mas mesmo assim, o inimigo veio. Mas é interessante que o inimigo ele não conseguiu tirar nada sem uma ordem. Certo. Foi Deus que deu a ordem. Ok, faz como da forma que tu quiseres. Mas isto me leva-nos a outro ponto. Porquê que nós tantas vezes temos uma vida que está no propósito, que está na direção e de repente vem uma calamidade, vem uma doença, vem um problema? Isso leva-nos a dois pontos diferentes. Duas escolhas diferentes.
Ou nós lamentamos e revoltamos? Então, afinal, Deus, onde é que tu andas? Afinal, que história é esta onde tu me tens envolvido? Afinal, que história é esta que tu me estás a levar? Então, mas afinal, que raio de Deus és tu? Que eu estava tão bem, vivo tão bem, e agora de repente aconteceu-me isto? Lamentamos, voltamos. Mas depois temos outra opção, que é reconhecer a soberania de Deus. Certo. Independente das circunstâncias, e nós podemos ver isso muito bem no capítulo 1, versículo 22. Em tudo, depois diz que aconteceu, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus é soberano para fazer ou não fazer, deixar ou não deixar. Mas uma coisa é certa, quando Deus permite que alguma coisa aconteça, Ele tem sempre um plano, Ele tem sempre um propósito. Pois, mas às vezes dói que se farta. É verdade, às vezes dói que se farta. Às vezes é um cancro que se tem que tirar um peito, dói que se farta. Mas se é plano de Deus, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não nos questionar. Cabe-nos a nós entender que aquilo que está a acontecer poderá ser plano de Deus. Ou poderá ser nós estarmos a sair do alinhamento. E nós, como homens, e uma vez que estamos a falar de homens de honra, nós temos que perceber que nós temos que ter uma escolha só. Entender a soberania de Deus. Ontem nós ouvíamos o pastor Ruben a dizer que vocês veem a minha glória, mas não veem o meu sacrifício. Ou não viram o meu sacrifício. Mais ou menos isto. Vê a minha glória, mas não conhece a minha história. Quem é que poderia dizer uma coisa dessas agora? Eu podia dizer isso. Vocês veem a minha glória, mas não veem a minha história. Ou não viram a minha história. Se calhar quantos de nós é que já perdemos tudo? Como ouvimos ontem. E tivemos que começar de novo, uma, duas, três vezes. Agora a minha pergunta é, quando nós começamos de novo, não começamos com mais força? Quando nós começamos de novo, não começamos com uma outra perspectiva das coisas? Quantas vezes é que nós temos que começar de novo? Mas já refletimos, espera aí, eu não posso voltar a fazer isto. Eu não posso entrar por aqui. Porque senão vou ter outra vez o mesmo problema. E será que nós não temos esta capacidade para refletir? Nós temos que perceber que uma vida de honra e caráter é uma vida feita de propósitos. Mas existem duas linhas de propósito. Os propósitos do inimigo contra nós e os propósitos de Deus a nosso favor. Certo. Os propósitos do inimigo contra nós, quando nós andamos distraídos, diz a palavra que é matar, roubar e destruir. Ele não está interessado em que a nossa família vá para a frente. Ele não está interessado que a nossa família progrida. Ele não está interessado que a nossa família viva em união. Ele não está interessado que nós, como homens, sejamos homens de palavra, homens de verdade. Homens que não mentimos. Homens que de palavra, quando batemos o pé, é assim, ponto final, nem que doa. Mas se assumimos uma responsabilidade, nós temos que levá-la até ao fim. E este é um grande problema que nós estamos a encontrar hoje na sociedade, principalmente nesta sociedade mais nova. A falta de compromisso. Certo. A falta de propósito. Não entendendo que se nós queremos ser homens e mulheres de caráter, nós temos que, em primeiro lugar, ser homens e mulheres de compromisso, de palavra. Se a minha palavra, se é isto, nem que doa. Nem que eu não durma. Mas se é esta a minha palavra, então é esta que eu tenho que cumprir. Mas é mais fácil nós fugirmos das circunstâncias. Falhei e não assumimos, não damos a cara. Quantos homens, quantos colegas de trabalho é que nós temos que não dão a cara quando cometem um erro? Quantos de nós é que fugimos das circunstâncias porque não queremos assumir um erro? Você sabe o que é que nós estamos a fazer quando não assumimos um erro? Nós estamos a dar legalidade ao inimigo para continuar a mesma história.
E nós depois levamos durante uma série de anos o mesmo problema, as mesmas condições. E estamos sempre a lamentar, porque não tivemos a honestidade connosco próprios. Dizer assim, eu cometi o erro. Vou pedir perdão a quem tem que pedir. Quer aceitem, quer não aceitem, mas o meu trabalho está feito. Virar a página e seguir em frente. E este é o grande problema. E vocês, olha, está aí por aqui, vocês vão ter que levar comigo. E o grande problema da juventude, dos adolescentes hoje em dia, é este mesmo. Não estamos a ver uma geração de compromisso, de propósito. Não estamos a ver uma geração que tome decisões. Estamos a ver uma geração que quer trabalho, mas não quer carreira. Estamos a ver uma geração que vai mandar currículos para o McDonald's, para o Pizza Hut, vai trabalhar para uma loja, mas não quer preparar uma carreira. Como é que eu quero ser um homem de honra? Como é que eu quero ser uma mulher virtuosa se eu, quando estou mais nova, quando eu sou mais novo e estou no princípio da minha vida, eu quero ir tapando buracos, em vez de começar a preparar o meu vestido? Como? Isto é para vocês, mais novos agora. Não se preocupem em ter que procurar trabalho. Não se preocupem em ter que, vou trabalhar para ali, para ganhar agora 200 euros por mês e depois sou despedido e vou agora para o outro lado, para a Caixa do Continente, ganhar mais 350 euros, trabalho até às 2 da manhã. E daqui a 10 anos nós questionamos aonde é que eu cheguei. Não tenho, não posso sair, porque o dinheiro não chega, não tenho capacidade nenhuma, a única coisa que eu sei é estar à caixa do supermercado. Mas então se não tiver ninguém, o supermercado fecha. Também é verdade. Mas há pessoas para isso. Não somos nós que temos a capacidade e temos o privilégio de ouvir estas coisas. De ter um Deus que fala ao nosso coração. De ter mentores e mentoras que não te falamos sobre isso. Que o grande problema, o nosso problema da nossa geração, muitos de nós não tivemos mentores e por isso é que cometemos muitos erros. E o grande problema é que esta geração não está a aceitar mentores, porque eles pensam que sabem tudo e não precisam de ninguém. E não pode ser. Porque hoje somos nós, homens de honra. Hoje são estas senhoras, mulheres virtuosas. Amanhã são vocês. Se não forem vocês amanhã, quem é que será? A geração digital? Será a geração digital? Vai sair em janeiro uma coisa, uma formiga, o tamanho de uma formiga, que é feito com uma coisa, com uma tecnologia que se chama nanotecnologia. Nano. Que vem com inteligência artificial. Só é preciso programar uma para depois todas fazerem ou darem seguimento ao impulso que aquela está a dar. Vai ser em janeiro. Eu sei do que é que estou a falar, porque eu estou metido nisso e estou nessas formações. E nós temos que estar atentos a isto. Esta é a geração que a tecnologia está a criar. A tecnologia está a criar esta geração, uma geração que não pensa. Uma geração que age por impulsos, como a tecnologia. Toda a tecnologia age por impulsos, o 0 e 1. O impulso do 0 e o impulso do 1. Não sei quem é que está nessa área, mas é assim que funciona. Agora, a palavra de Deus ensina uma coisa. Que o homem não deve ser impelido ou movido por impulsos. O homem deve ser puxado pelos seus valores e pelos seus caráteres. Meu Deus! Não é nas redes sociais que nós ganhamos valores ou ganhamos caráter. Não é na tecnologia que nós ganhamos valores ou ganhamos caráteres. Ou desenvolvemos. Mas sim nos relacionamentos. As tecnologias é o meio para nós absorvermos mais rapidamente a informação. Agora, caráter é por relacionamentos. Caráter é por relacionamentos.
Caráter é aquilo que nós estivemos aqui a fazer, a cantar. Deus moveu-se. Com certeza absoluta que nós fomos movidos, transformados por aquilo que nós estivemos a ouvir. Vocês estão a apanhar o que eu estou a dizer? Não estava programado de entrar por aqui. Estava programado de entrar por outra, fazer um ensinamento de outra maneira. Mas o Senhor está a puxar para aqui. Mais uma vez eu vou repetir. Nós, como seres humanos, como homens e mulheres, não devemos ser movidos por impulsos, mas sim por valores e caráter. Só assim nós marcamos a diferença. Só assim nós estabelecemos o propósito para a nossa própria vida. Amém? Agora, o poder da honra. O que é isto do poder da honra? Em 2 de Reis nós vemos uma história muito interessante de uma mulher que, quando ela é confrontada por várias vezes o profeta Elias visitá-la, ela chegou a uma altura que disse ao marido: olha, marido, o profeta vem cá tantas vezes, vamos fazer cá um quarto. 2 de Reis, capítulo 4. Aquele relógio está adiantado, está fora da hora, que eu estou aqui a correr, depois já percebi, agora é que estou olhando. Segunda de Reis, capítulo 4. Segunda de Reis, capítulo 4. Já todos acharam? Ok. E a palavra de Deus, ela fala a partir do versículo 11. Segunda de Reis 4, versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o seu moço, Geazi, disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este havia dito ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? É a pergunta do profeta para esta mulher. O que é que nós podemos fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fala a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Concedeu a mulher e deu à luz um filho, num tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Até aqui a palavra de Deus. Meu Deus. Um dos pontos do poder da honra chama-se frutificação. Quando nós honramos a alguém, quando nós honramos a palavra de Deus, quando nós honramos alguém, um pastor, um profeta, seja quem for, a palavra de Deus, pastora Núbia, e nós temos falado muito sobre fruto. Sempre isso produz fruto. Quando nós honramos, um dos princípios é a frutificação. Frutificar. Sabe? Quando nós honramos, tudo o que é estéril é destruído pelo poder da honra. Independentemente das circunstâncias, tem que dar fruto quando nós honramos. E honrar, muitas vezes, e falando aqui no contexto de igreja, que é onde nós estamos neste momento, é chegar ao pé das pessoas que estão a servir ou a fazer alguma coisa. Obrigado, irmão. Olha, hoje foi a sua atenção, pelo cuidado. Pastor, olha, hoje a palavra, como sempre, é poderosa, mas hoje tocou no meu coração. Obrigado pelo trabalho que vocês estão a fazer. Simplesmente honrar é
O miúdo chega com 14 e nós queríamos que ele tivesse 18. Amém, João, olha, graças a Deus temos um menino valente. Pá, conseguiste lutar, tiveste 14. Embora aí vamos qual é a ajuda que tu precisas. E vocês agora perguntam assim, mas que mundo irreal é que este pastor está? Que tem tanto tempo a falar assim com o filho. Pois aí está o problema. É que nós não honramos os nossos filhos e depois queremos que eles sejam alguém na vida. Está a perceber? Mas sabe, você não conhece a minha vida, é o trabalho, é isto. É verdade. Menino, olha, já está na hora da caminha. A mamãe e o papá não tiveram muito tempo para estar contigo hoje, mas olha, pelo menos vamos te deitar e vamos orar por ti. Quando nós honramos, o poder da honra destrói tudo aquilo que é estéril. Não é preciso, não basta ser uma boa terra, tem que dar fruto. Tem que produzir muito fruto. E se nós queremos, homens, ter uma família protegida pela sede que Deus levanta, temos que também perceber que temos que honrar essa família que temos. Depois nós continuamos. E a palavra, no versículo 18, ela diz assim: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o seu pai, que estava com os segadores. Diz o seu pai: ai, a minha cabeça! Então disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Primeiro o Senhor dá. E aqui a história é, parece que o Senhor tirou. Versículo 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele o chamou, apresentou-ela ao profeta e disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o filho e saiu. Segundo ponto do poder da honra chama-se ressurreição. Quando nós semeamos honra, o poder da morte não prevalece. Independente das circunstâncias, independente se a tua família está destruída ou não, quando nós começamos a honrar, existe um poder que se começa a gerar para começar a levantar. Quantos de nós homens é que nós... Vocês agora não estão aqui para ouvir. Quantos de nós homens, casados, muitas vezes a mulher chega e diz assim: não me ligas nenhuma, há não sei quantos dias que tem dito que me amas, nem me dás um beijinho, e coisa, e por aí fora. É pá, mulher, estou cansado hoje, é pá, desculpa lá, mas olha, eu quero ver televisão. Senta-se e põe-se a dormir. Isto passa um ano, passa dois, e depois nós começamos a lamentar. A tua mulher, mas tu já não me ligas nenhuma. Como é que nós queremos que isso aconteça se não temos vindo a honrar as nossas mulheres durante o tempo que nós estamos com elas? O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que comece a esfriar o relacionamento. Vai fazer que muitas vezes leve à morte um relacionamento, a acabar. Estou farto de ti, quero o divórcio. Estou farto de ti, quero o divórcio. Mas a palavra de Deus, ela mostra-nos que quando nós começamos a honrar, aquilo que está perdido, aquilo que está morto, ressuscita. Amém. Amém? Capítulo 8. Eu não sei se vocês têm alguma coisa que está morta hoje no vosso casamento ou no vosso relacionamento, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu creio que hoje é o dia disso ressurgir. Amém. Amém? Capítulo 8 da segunda carta de Reis. Versículo 1. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai,
com os da tua casa e mora onde puderes. O profeta aqui está a dizer, olha menino, pega nas pernas da tua família e vai-te embora porque vai haver um grande problema. E mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus, a clamar ao rei pela sua e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus. Vocês já repararam que em tudo há um homem de Deus? Certo. Ou uma mulher de Deus? Aqui fala em homem. Em tudo. E quantas vezes é que nós falhamos porque não damos ouvidos ao homem de Deus e estamos à espera de ouvir a voz de Deus? Sabe? Eu aqui há umas semanas, não tanto umas semanas, mas a semana passada, no meu tempo que eu vivo no mato, estou com os bichos, e o meu lugar de oração tem 30 km². É grande que se faz. Eu ando para ali, berro, choro, grito, a puxar da foz, vou com a minha cadela, ela vai para longe olhar para mim e pronto, e assim a minha guerra. E eu estava na semana passada, numa das manhãs, a clamar a Deus. Deus, tu tens que falar. Eu estava desesperadinho com uma palavra de Deus. Desesperadíssimo mesmo. Completamente, porque há decisões que nós temos que tomar. E Deus não falou. Andei 3 dias na mesma história e Deus não falou, Deus não falou. E na sexta-feira eu estava aqui e a nossa pastora, a pastora Karine, chegou do nada, pôs mão, Pedro, posso orar? E a palavra que eu estava à espera que o Senhor falasse Meu Deus. foi pela mulher de Deus. Aleluia. Isto é testemunho, de tal maneira que no dia a seguir, uma palavra que foi falada pela vida dela, de um negócio que a minha esposa estava a pensar que estava perdido, uma semana antes, no dia a seguir, a dona do negócio telefonou e dizer: Paula, falei com os meus filhos e eles disseram que você é uma mulher de confiança, vamos lhe entregar o Meu Deus. Quando a palavra fala em homem de Deus ou mulher de Deus, é a mesma coisa que o Senhor está a dizer. Sou eu. Sou eu. Sou eu. E muitas vezes nós dizemos, olha, lá vem aquela outra vez com a oração, ela deve pensar que a minha vida é a vida dela. Desculpa não ter falado assim. Vocês, olha, eu às vezes penso nisso. Penso assim. Mas claro, depois mordo logo a língua e peço logo perdão, porque enfim, não é? Quando a palavra fala homem de Deus ou mulher de Deus, é o Senhor a dizer, eu próprio estou aqui. Eu próprio. Vocês estão a ver que se eu tivesse pensado, estava mais uma oração, de certeza absoluta que nada tinha acontecido. Certo, eu creio assim. Porquê? Porque não havia honra. Certo. Não havia honra. Mas porque eu entendi e honrei a mulher de Deus, o próprio Deus, nela própria, a coisa aconteceu. Aquela coisa aconteceu, fora as outras todas, que já se abriu todo o livro que era preciso abrir. Honra. Honra. A honra tem o poder de dar fruto. A honra tem o poder de ressuscitar. Aleluia. E olha agora. Versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. É a mesma coisa que dizer assim: oi, irmão Caíque, chega lá aqui, faz favor. Ali o presidente da junta: olha, chega lá aqui, faz favor. Eu tenho ouvido que há uma guerra muito grande, ali com umas situações. Mas ó Caíque, chega lá aqui. Conte-me lá o que é que se está a passar para ali. Porquê que no meio de tanta guerra, de tanta coisa contra, vocês ainda estão ali? Conte-me lá da história daquilo, daquelas mulheres. Venha lá aqui, irmão Caíque, ou o senhor Caíque, chegou lá aqui. É o que estava a acontecer. Certo.
Não chamaram o profeta, chamaram o moço do profeta. Certo. Se você sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós somos separados pelo nosso Deus para exercer qualquer função, para estabelecer seja o que for, o Senhor não permite que o próprio mundo, que tantas vezes nos quer destruir, nos trate no mesmo nível. Porquê? Porque eles chegam a uma altura já não têm coragem. Porque entendem todo o mal que fizeram. E já não há coragem. Oh mãe, vai lá falar com o pai, porque o pai mandou-me fazer aquilo e tal. Oh mãe, vai lá. Oh mãe, vai lá. Diz ao pai que não era bem aquilo e tal, a ver se ele... É a mesma história. Oh Maria, vai lá ter com Deus e vai lá e tal. Eu vou levar 3 velinhas, vou rezar o terço 3 dias seguidos, vou de joelhos em cima de pedras e tal. Mas vai lá e depois é a mesma coisa. Porque o mundo não entende de outra maneira. Agora, quando a palavra de Deus ela diz: moço do homem de Deus dizendo, conta-me, peço, todas as grandes obras. Ou seja, já começava a haver um reconhecimento. Certo. Que Eliseu tem feito? Quando dava ele ao rei, como Eliseu restaurar à vida um morto. Uau, linda coisa para começar, não é? Thaís. Não foi simples, não, epá, nós temos que carregar os bidões de água porque não temos água. E ele, pois é, coitado. Não, a história foi logo. Não. Ressuscitar um morto. Ou seja, aquilo que era impossível acontecer foi logo a primeira história. Certo. E nós estamos a falar de Eliseu, que operou o dobro dos milagres, porque a porção era dobrada que Elias. Eu gosto desta, de ressuscitar o morto. Dirão para ver. Onde é que está o morto? Já não está. Ok. Quando a mulher... Sim, eu sei. O Senhor está a falar comigo uma coisa. Eu não sei o que é que Deus está a preparar para aqui. Não sei. Mas há uma coisa que eu sei. A palavra que está aqui ressuscitou ou morto, ou restaurou a vida ao morto. Oh, Pai. Todos nós conhecemos a história de Moisés, quando ele chegava e montava o arraial. A tenda da congregação era montada fora do arraial. E porquê que a tenda da congregação era montada fora do arraial? Porque arraial faz a ideia de confusão, de cidade, de movimentação. E Moisés ele tinha a necessidade de estar fora para quê? Para que Deus pudesse visitá-lo e pudesse estar com ele naquela tenda. E diz a palavra que cada vez que ele fechava na tenda, a glória cobria a tenda. E todos sabiam que Deus estava ali com Moisés. E quando eu estava a ler esta palavra, é isto que o Senhor estava a mostrar. Vocês não estão no centro de Alcochete. Vocês estão retirados do centro de Alcochete. Vocês não estão no meio da confusão da vila do que é Alcochete. Vocês estão retirados, estão numa ponta de Alcochete. Numa ponta em que não tem prédios altos, são moradias. Numa ponta em que qualquer coisa que se passa aqui de sobrenatural tem que ser visto, porque não há prédios. E a glória de Deus, ela era visível, diz a palavra. A nuvem da glória, ela vinha e baixava. E é aquilo que o Senhor está a falar para vocês. A nuvem da glória vai. Vocês sabem porquê? Vocês sabem porquê? Porque vocês têm vivido o tempo de Jó, um tempo de retidão, um tempo de temor a Deus, um tempo de se desviarem do mal, um tempo de prepararem as coisas para grandes multidões. Um tempo em que para vocês não há dimensão.
E a palavra de Deus diz que quando nós honramos a Deus no íntimo, quando nós honramos a Deus no interior, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos, quando nós entramos na catedral da família, fechamos e oramos e berramos e clamamos. Diz a palavra de Deus que o Senhor nos vai expor publicamente à honra, à vitória e à glória. E é isto, e é isto, e é isto, e é isto, Senhor, Pai. É isto que está forjado sobre este lugar. Eu amo cada um de vocês. Não temos muito relacionamento. Tenho vindo cá de vez em quando. Dou-me com as vossas pastoras. Glória a Deus. Eu tenho vontade de dizer, não é as vossas pastoras, é as minhas pastoras. É aquilo que eu tenho vontade de dizer, porque isso traz uma alegria. Vocês sabem porquê? Porque há um tempo de glória preparado. Não se está preparado, porque a glória de Deus não se prepara, ela já lá está. Mas há um tempo que a glória se irá manifestar. Meu Deus! E vocês, eu não sei se vocês têm percebido isso, mas quem está por fora apercebe-se. Há um tempo de glória sobre vocês e um tempo de glória que ainda é manifestado como este amor de família que vocês têm. Entra-se aqui e cheira-se. Entra-se aqui e sente-se. E quando nós chegamos a um lugar e sentimos e cheiramos, é porque Deus está presente. É porque a glória está-se a manifestar de forma corpórea. E é aquilo que se passa aqui. Ainda ontem compartilhava isso com o pastor Fuga. Cheira-se. Chega-se aqui para estacionar o carro. Vou-vos dizer uma coisa. Eu não consigo estacionar. Vocês estão aqui a saída, não é? Aqui a saída. Eu não consigo, não sei porquê, estacionar o carro daqui para lá. E se há pessoas que são sensíveis às coisas de Deus, eu sou. E se há pessoas que têm discernimento das coisas do inimigo, também tenho. Daqui para ali eu não consigo estacionar o carro. Deste lado da rua. Do outro lado da rua já consigo estacionar. Daqui para cá, vem sempre naquela idade. Há bocadinho às 7 tinha a dizer, olha, vou ter que estacionar aqui, mas depois de um lugar estacionei deste lado. Sabe porquê? Porque cheira. Há um cheiro corpóreo já da glória. Você sabe o que isto quer dizer? Que quando há um cheiro corpóreo, quando nós já sentimos o cheiro, quando nós já sentimos um mover de amor, não só sentir naquela coisa de amém, ok, amamos uns aos outros, glória a Deus. Não. Sente-se. Eu chego ao pé de cada um de vocês e sinto um elo, uma ligação. Vocês sabem o que isto quer dizer? Que isto é o princípio da honra. Para Deus vir e trazer o fruto. Deus vir e restituir trazer à vida aquilo que tem estado morto. Mas a palavra de Deus, ela continua e diz assim: cujo filho havia morrido. Contava ele ainda ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado à vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Sabe o que é que o Geazi, um boy office é um rapaz dos recados, um moço de recados, boy office. Olha o rei, esta que está aqui é a mulher e este é o filho. O quê? Estes é que são aqueles da história que tu me contaste, do filho que tinha morrido e coisa, e o profeta, o homem de Deus veio e... Sabe o que é que isto fala? Testemunho. Quando nós honramos com o testemunho, e é uma das coisas que a igreja mais dificuldade tem, acontece alguma coisa, é para você, olha, sabes, aconteceu-me esta cena e tal. Pá, porquê que não vais ter na igreja? Já tenho vergonha.
Tem vergonha. Você sabe o que está a fazer? Está a pegar no poder de Deus que tornou, ainda ontem nós estávamos a ver, ainda ontem nós ouvimos que o impossível só acontece nas situações impossíveis. Certo. Então estamos a pegar no impossível que Deus criou possível e colocar dentro de uma caixinha. Parece a cabeça dos adolescentes. Está lá tudo. Uma queda confusão. Mas está lá tudo. Está lá tudo. Desorganizado. Mas está lá tudo. Já estava há muito tempo sem tocar em vocês. Estou a falar a verdade ou mentira? Verdade. Eu disse para os adolescentes. E o grande problema é que como é que nós exercitamos a nossa fé se não temos um irmão ou uma irmã como aquela irmã que, pela graça de Deus, é uma mulher de fé, uma mulher de testemunho, que chega aqui acima e diz assim: eu te visto, estava a morrer, mas agora estou assim, mas estou. Em todo o lado onde eu vou ministrar, eu conto a história daquela mulher. Ela não sabia, está a saber agora. Josi? Josi. Irmã Josi. Desculpe lá, eu não digo o seu nome. Eu para nomes é um bocado complicado. Mas você está a perceber? Certo. Ela não sabe, mas o testemunho dela está a ir por vários Eu testemunho da televisão, da vida dela. Aleluia! E sabe o que aconteceu no domingo passado? Recebemos uma mensagem. Por favor, orem já que o meu marido saiu de casa para se matar. Verdade ou mentira, Paulo? Foi ela que recebeu a mensagem. Uma mulher, por acaso até a conhecíamos. E conheço o marido. Mas você está a ver o que é que um testemunho faz? Uma mulher saiu e tomou uma posição. Orem, porque o meu marido saiu de casa para se matar. E nós oramos e o marido não se matou. Graças a Deus. Você está a ver o que é que um testemunho faz? Certo. Um testemunho, quando é falado, levanta da morte aquele que está morto e diz assim: espera aí, aconteceu, eu também quero, ainda estou aqui, cozinho fora, mas ainda estou aqui. É o poder de um testemunho, é a honra que nós damos a Deus por aquilo que Deus faz. Chama-se testemunho. Está na hora de nós nos levantarmos, trazermos a mulher e trazemos o filho, ou trazemos o nosso testemunho e dizer assim: ó Rei, era esta a minha condição. Aquela era a minha condição, mas esta é a minha condição agora. Você sabe o que é que está a fazer com isso? Diz a palavra que nós estamos a falar aos céus, a mostrar aos céus, à terra e aos debaixo da terra. Quem é que manda aqui? É o nosso Senhor através da nossa história. A honra que nós damos a Deus por um testemunho pode retirar qualquer um de nós da morte. Está a ver? Uma coisa tão simples. E às vezes nós complicamos aqui a coisa toda. E agora vem o meu pai. Eu vibrava na coisa. Está aqui a mulher cujo filho se vê restaurado a vida, ok? Clamou ao Senhor pela sua casa. O rei, ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho. Este é o meu testemunho, hein? Este é o meu testemunho. A quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei à mulher. É aqui que nós sabemos. Eu penso, vocês estavam a montar aqui uma história e tal. Não, a mulher foi mesmo lá. Ó rei. Agora veja uma coisa. O rei receber uma mulher que tinha perdido tudo, há aqui alguma coisa que não bate certo. Pelo menos aos nossos olhos. Só que a palavra de Deus diz uma coisa espetacular, pastora Núbia, que eu creio que o Senhor conheceu antes de escrever a Bíblia e então que o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu tenho esta desculpa. Pronto. Não é, meu amor? Tantas vezes que eu me desculpo com isto contigo. Jesus. Vocês não acham que é loucura, em pleno século XXI, onde há meios de comunicação, o mundo inteiro hoje em dia é o que funciona, com tecnologias, enquanto nós andamos aqui a brincar ao 4K, a TVI já tem técnicos no Japão a estudar sobre o 20K, e andamos aqui a brincar com o 4K.
E vocês não acham que é loucura alguém se levantar no século XXI e dizer assim: vamos fazer um canal de televisão? É agora ou não? Vocês acham que isto é só do homem? Ou um homem, quando é casado, leva a família toda atrás? Certo. Portanto, não sou o único maluco. A minha mulher também. É. Estão a perceber? As loucuras que nós cometemos afeta sempre a nossa família. Ou para o bem, ou para o mal. Por isso é que é importante. Olha, Maria, chega lá aqui. Olha, estou a sentir que nós vamos fazer isto. E ela diz assim: tu deves ter uma irmã. Amor, é do Senhor. Está bem, mas quando não temos o apoio incondicional, está bem, pronto, então vamos, mas é por ti. É uma escolha nossa. E temos de estar preparados para ouvir depois. Eu não... Está a ver? Mas quando é de Deus, o estás a ver é... Estás a ver, amor? Eu devia ter apoiado mais. Gostei dessa risada. Loucura do mundo. Loucura do mundo. Continua a ser loucura manter uma igreja. Não é, pastor? Continua a ser uma loucura manter as coisas que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Continua a ser uma loucura ver aqui 10 marmanjos em cima a cantar no domingo de manhã, quando devíamos era estar todos a dormir ainda. É uma loucura não estarmos aqui. Certo. É uma loucura. Mas é uma loucura santa. Amém. É aquela loucura que nós sabemos que aquilo que estamos a fazer está em primeiro lugar a honrar o nosso Deus. Com certeza. O nosso tempo, a nossa dedicação uns aos outros, que se transforma na nossa dedicação a Deus. É uma loucura. Por essa razão é que o Senhor ama os loucos e cria uma proteção àqueles que, além de serem loucos, são retos, desviam-se do mal. E é por essa razão é que nós temos histórias que são menos boas, mas temos muitas histórias boas. Certo. E as histórias que são menos boas, se na realidade entram no caminho da retidão, transformam-se em histórias boas. Se na realidade. Eu tenho que terminar isto. Este é o filho aberto. Não. Interrogou o rei à mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial. A tradução quer dizer: então o rei pegou num oficial, pegou em alguém que tinha num embaixador, alguém que aonde estava era como se fosse o rei. E disse assim: olha, Zé, tu agora és o meu embaixador nesta família. Nesta família. Ele pegou numa pessoa com todas as características do rei e disse: olha, agora tu vais servir esta família. Estamos a falar 7 anos depois. Não estamos a falar de uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Estamos a falar 7 anos depois. E tem o quê? Mas também não vamos entrar por aí agora. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faz-lhe... Como é que é, pastora Núbia? O quê? Então, uma das condições de honra chama-se restituição. Não importa o tempo que demora. Esta mulher passou pelos 7 anos de fome, mas não diz que esta mulher passou fome. Esta mulher passou pelos 7 anos, diz que perdeu. Ou ela pensava que perdia. Mas 7 anos depois, o rei levantou alguém para lhe restituir tudo quanto era seu. Todas as suas rendas do campo, desde o dia em que deixou a sua terra até agora. Amém. O meu Deus, diz o apóstolo Paulo, segundo as suas riquezas, sempre, em todo o tempo, Ele suprirá. Sempre, em todo o tempo, nós não temos que... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O poder da honra é
um poder para frutificar. É um poder para ressurgir dos mortos, tirar da morte. E é um poder para restituir. Vocês estão a entender? Quando nós tomamos uma posição e dizemos assim, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu com as minhas manias. Não sou mais eu com os meus pensamentos lunáticos. Não. Sou. É Cristo em mim. Importa que eu morra para que Ele cresça. Importa que eu deixe para trás tudo aquilo que me tem aprisionado. Tudo aquilo que me faz pensar que eu sou um homem e afinal não sou nada. Sou uma pessoa que quando estou sozinho, eu me lamento por mim. Temos que entender. E agora entendam o que eu vou dizer. Que o tempo de João Batista na nossa vida tem que acabar. Quem é que era João Batista? João Batista foi um homem que anunciou a Jesus. Foi um homem que preparou o caminho. Mas foi um homem que não fez nenhum milagre. João Batista foi um homem que preparou o caminho. Agora, nós queremos ser pessoas a viver na mesma condição. Falamos das coisas. Ok. Mantemos as coisas. Até falamos de Jesus. Ou queremos passar a linha. Queremos passar o rio para o outro lado. E dizer assim, agora eu não estou mais a viver uma vida simplesmente de conversa, mas agora eu vou viver uma vida de poder em Cristo. Está em cada um de nós a decisão e a escolha de ou nos mantermos ou passarmos a linha. E ao passarmos a linha, diz a palavra de Deus que os rios são como correntes que saem do trono de Deus e que por todo o lugar por onde essa água passa ressuscita a tudo o que está morto. O que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Irmãos, é do fundo do meu coração esta pergunta. O que é que cada um de nós quer? Continuar a viver a mesmice? As mesmas coisas de sempre? Ou queremos passar a linha e dizer, não, agora é um novo tempo. Agora eu vou experimentar aquelas coisas novas, pastora Nuno, pastora Karine. Experimentar as coisas novas. Experimentar os rios de Deus. Ainda que tu tenhas uma série de coisas mortas na tua vida, diz a palavra de Deus em João, um bocadinho mais à frente, que ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. Está morto. Mete-te nas águas do Espírito. Move-te nas coisas de Deus, independentemente das circunstâncias. Diz a palavra que ao cheiro das águas quer dizer, quando o Espírito Santo chega, o quê? Já passou? O quê? Mas isto já está a acontecer? Ao cheiro das águas brotará. E para terminar, há uma história que fala acerca do machado, um machado que não está afiado. E quantos de nós, homens, não temos um machado afiado? Continuamos a bater, e nada acontece. Na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Não adianta. Se a ferramenta que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, que é a nossa própria vida, não estiver afiada, nós só nos cansamos. E o cansaço leva sempre à frustração e a desistirmos. Homens de honra, procurem ter o vosso machado afiado. E o machado afiado dá para fazer uma boa estátua, dá para montar
um bom plano para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios, como também um bom machado dá para matar o lobo. Dá para nos levantarmos e matarmos o lobo. Matar aqueles que querem chegar à nossa vida para nos destruir. O machado tem essas duas características, para trazer a vida e para trazer a morte. Ok, amigos? Até aqui a palavra de Deus. Eu creio que este tempo, um tempo de homens de honra, sem dúvida nenhuma que para já marcou a minha vida. Alguns de vocês vê-se pelas caras também sim, outros estão com sono porque ainda é cedo, mas eu creio que o Senhor marcou a nossa vida, a mim marcou a minha vida, este fim de semana. E como a pastora Núbia falava no último retiro de jovens, só espero que isto não seja de fim de semana e daqui a uma semana a malta esqueça isto tudo. Nós dizemos isso aos jovens nos retiros e dizemos à igreja no fim das conferências. Porque o fruto é produzido pelas ações. Focarmos em tudo o que nós falamos, em tudo o que nós ouvimos e colocar em prática. Dói, há certas coisas que faz confusão. É por isso que há pastores e pastoras e gente com maturidade. Amém? Eu amo cada um de vocês e espero que esta palavra tenha tocado o vosso coração como tocou o meu coração. E mais nada. Pastora Núbia, pastora Karine. Quem? Diácono Miliano, homem de Deus, varão valoroso, homem de Deus, dedicado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, esta manhã nós temos ouvido a Tua palavra, Senhor. Tu tens ministrado a cada um de nós, tens ministrado ao nosso coração, Senhor. As Tuas palavras, Senhor, elas são sábias. Ó Deus, mas são palavras também que tantas vezes trazem correção, conforme diz o apóstolo Paulo, que nos faz coceira nos ouvidos, Senhor. Mas que esta coceira, Pai, seja dissipada pela Tua palavra, Senhor. Uma palavra, Pai, conforme diz, que é como uma espada de dois gumes, que faz uma separação, Senhor. Deus, e nesta manhã nós queremos que esta palavra, Senhor, tenha feito, ó Deus, uma separação, ó Deus, entre aquilo que nós vivíamos e provavelmente não de acordo com aquilo que é o Teu propósito, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada homem neste lugar, catedral da família. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada homem, Senhor, por cada jovem, Senhor. Ó Pai, neste lugar, cada adolescente, cada criança, macho, Senhor. Ó Deus, que na verdade, ó Pai, nós olhamos, Senhor, e vemos as igrejas, Senhor, com tanta mulher, Senhor, é a maioria. Mas nesta manhã, Pai, juntamente aqui com o meu amigo Leandro, Deus, a nossa palavra, a nossa oração, Senhor, é chamar à existência da igreja, ao lugar físico da igreja, homens, jovens, mães, crianças, a este lugar, catedral da família. Adolescente, este é o lugar da presença de Deus. Este é o lugar da congregação. Este é o lugar do mover de Deus. Este é o lugar sobrenatural de Alcochete. É aqui que a presença de Deus se manifesta. Em nome de Jesus Cristo, nós chamamos a todos os homens deste lugar de Alcochete. Venham à catedral da família. Nós levantamos a nossa voz para que se ouça nos céus e na terra. Homens de Alcochete, jovens rapazes de Alcochete, meninos de Alcochete, venham à catedral da família. O lugar da família, o lugar do poder de Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, que todo este tempo tenha sido para a Tua exaltação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.